Aproveito falar um pouquinho sobre o primeiro dia das atividades que você tem que fazer da rotina de estudos 1. Sexto ano, a proposta é você conhecer um pouquinho sobre o conto. Conto é uma história curtinha, com começo, meio e fim. Esse começo é a introdução, esse meio é o desenvolvimento. Quando acontece uma coisa bem legal, um suspense, uma dúvida, uma briga, a gente diz que é o ponto máximo, que chama clímax. E depois as coisas se resolvem e aí é a conclusão. Nesse conto sempre tem os personagens. Os personagens podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos, podem ser monstros, podem ser qualquer um que participe da história. Sempre tem um lugar. Esse lugar é o espaço, sempre tem quando tudo acontece, é o tempo, e sempre tem aí o enredo, que é a história em si. E como sempre tem uma confusãozinha, ele é chamado de conflito. O conto que tem aí para você ler chama-se Conto ou Não Conto. É cheio de mistérios e segredos, muito legal. A Pro sugere que você leia uma vez baixinho e depois treine sua leitura lendo em voz alta várias vezes o texto. Aí você vai ter lá no São Paulo Faz Escola algumas questões e um exercício complementar. Então são 6 atividades, mais um desenho que você tem que fazer. Não se esqueça, tem algumas dicas. Aí fala sobre foco narrativo. Foco narrativo é primeira ou terceira pessoa. Se eu contar o que eu fiz, é primeira pessoa. Se eu contar o que alguém fez, é o que ela fez. A gente chama de terceira pessoa. E tem ainda discurso direto e discurso indireto. Quando eu escrever assim, ó, Maria falou, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo travessão. Corre, corre, que o cachorro tá vindo. Eu escrevi do jeitinho que a Maria falou, não foi? É discurso direto. Eu uso os 2 pontos e o travessão. Quando eu falar assim, ó, a Maria disse que era pra gente correr, porque o cachorro estava vindo. Eu não usei os 2 pontos, eu não usei a travessão e eu não falei como a Maria disse. Eu disse o que ela disse. Aí é discurso indireto. A Pro tá louca pra ver. Um beijinho, espero que a Pro tenha conseguido ajudar. Oi, sexto ano, a Pro voltou. Aprovei dar umas dicas para vocês sobre o dia 2, uma atividade super legal que vai continuar contando histórias, só que agora de verdade. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre civilizações que existiram lá no passado, que são civilizações antigas e que trazem muita curiosidade. Tem muita coisa diferente, tem muita coisa legal nas civilizações lá do passado. E existem 4 que a gente vai conhecer nessa atividade 2. Nós vamos falar sobre a Babilônia, sobre o Egito, sobre a China e sobre Roma. São civilizações muito antigas, que trazem coisas muito legais, que têm costumes próprios, que têm uma escrita própria. Nossa, só curiosidade que vale a pena saber. Então, leia com calma o texto apresentado. Depois tem lá indicado as páginas que você deverá fazer o exercício. Tá bem explicadinho. Qual exercício fazer, qual você deve copiar no caderno e qual você deve responder. E sempre as atividades complementares devem ser realizadas. A Pro continua com a mesma dica. Leia o texto, que traz as informações em voz baixa para você entender, e depois leia em voz alta para você ir treinando sua leitura. Seja caprichoso e caprichosa, pule uma linha para responder cada pergunta e siga certinho as orientações que estão naquele quadro onde está escrito atividade. Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? A Pro, Elaine, voltou hoje para a gente falar um pouquinho sobre a rotina de estudos 1, a atividade do dia 3. Tem um assunto muito interessante, que gera muita curiosidade, que é a história do povo egípcio. Vocês vão saber um pouquinho sobre o que os egípcios acreditavam. E aí, se vocês forem um pouquinho ainda mais curiosos, podem pesquisar o que comiam, como se vestiam. É um povo muito diferente e muito antigo. E um texto traz muita coisa sobre esse povo.
Você deverá ler o texto baixinho, depois tente lê-lo em voz alta e aí vá para a sua rotina e veja lá que existem 5 questões para você responder. Responda 5 questões no seu caderno, pode ser a lápis, pode ser a caneta. Se você ainda não tiver segurança com a caneta, faça o cabeçalho à caneta, põe o número das questões à caneta e responda a lápis. Lembre que o lápis não pode ser fraquinho, tá? E por último, tem lá uma atividade suplementar que também deverá ser respondida. Faça com calma e bem feito, no capricho, com uma letra bem bonita. Um ótimo dia!